que a gente pode fazer para evitar que a nossa paciente tenha pré-eclâmpsia? Então, pacientes com alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia devem receber a AS em baixas doses para prevenção, devendo ser iniciado antes das 16 semanas de idade gestacional. Exatamente, pessoal. Tem como prevenir pré-eclâmpsia. Então, a prevenção vai ser indicada para pacientes de alto risco. O AS ele é feito na dose de 100 miligramas, preferencialmente à noite, tá? Iniciado antes das 16 semanas e a gente mantém aí por volta das 36 semanas de idade gestacional. Ainda lembrar que, diferente das pacientes lá com hipertensão crônica, a gente não tem necessidade de restrição de sódio para as pacientes com pré-eclâmpsia, mas a suplementação de cálcio ela é sim recomendada. Geralmente a gente faz na dose de 1 grama por dia, porque as pacientes no Brasil, de forma geral, têm uma baixa ingesta de cálcio, tá? E para quem que a gente vai fazer? Essa tabelinha é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai ser aí a nossa referência quando a gente está falando da prova de revalidação, tá, gente? Então, se a paciente tiver um fator de risco elevado ou 2 fatores de risco moderados, a gente já tem indicação de começar a profilaxia com AS. E o que é fator de alto risco? Pacientes que já tiveram pré-eclâmpsia numa gestação anterior, gestações múltiplas, lembra? 2 bebês, muita placenta, mais risco de pré-eclâmpsia. Obesidade, o IMC é acima de 30. Pacientes já hipertensas previamente. Pacientes com diabetes tipo 1 ou 2. Pacientes com doença renal e doenças autoimunes, aí pensando na vasculopatia. Os fatores de risco moderados, a gente vai precisar de 2, da combinação deles, tá? Então, nulliparidade, primeira gestação. História familiar de pré-eclâmpsia. Então, ela fala que a mãe, a avó, chegou a ter eclâmpsia ou relata aí uma história prévia de síndrome hipertensiva na gestação, já tem que acionar aí um sinalzinho vermelho na nossa camisa. O Ministério da Saúde também traz baixo nível socioeconômico e a etnia afrodescendente como fatores de risco, e também a idade acima de 35 anos. Pacientes com história de baixo peso ao nascer, ou alguma gravidez anterior com um desfecho adverso, por exemplo, uma história de descolamento prematuro de placenta, ou um intervalo aí entre gestações maior do que 10 anos. Beleza? Anota esses fatores que com certeza vai cair na prova, gente.